Olá a todas e todos, tudo bem? Meu nome é Alan Rocha, eu sou professor e pesquisador, sou diretor científico do Instituto Brasileiro de Direitos Autorais. Minha formação é em Direito, sou doutor em Direito e sou professor agora da UFRJ. E aqui estou aqui junto com o meu companheiro Lucas Chirru. Olá, pessoal. Meu nome é Lucas Chirrua. Eu sou doutor em Políticas Públicas, Estratégia e Desenvolvimento, diretor e pesquisador no Instituto e também sou pesquisador no Instituto Nacional de Ciência Cidadã. Muito bem-vindos. O nosso encontro de hoje é para falar um pouco sobre o curso Inteligência Artificial e Direitos Autorais, Aspectos Regulatórios, curso esse que é oferecido pelo Instituto Brasileiro de Direitos Autorais. Nós somos uma organização privada, sem fins lucrativos, temos quase 5 anos de existência e o nosso foco é a pesquisa aplicada, é o ensino, poder instigar, poder gerar o interesse, a curiosidade na pesquisa sobre os direitos autorais, no estudo sobre os direitos autorais. Dentre as atividades aí que a gente tem trabalhado já há bastante tempo, um dos grandes projetos é o ONDA, que é o Observatório Nacional de Direitos Autorais, que reúne bastante material público, disponibilizado publicamente, incluindo decisões judiciais, decretos legislativos e normas legislativas no geral, teses e dissertações e assim por diante. E aí nós usamos esse conhecimento que nós temos acumulado há um tempo para desenvolver pesquisas aplicadas, estudos específicos, análises regulatórias, cadernos de jurisprudências, guias informativos e assim por diante. Então, nós estamos aí engajados aí nesse processo de educação, comunicação, divulgação e pesquisa de direitos autorais e os temas transversais aí, certo? E por que inteligência artificial e direitos autorais? Nem inteligência artificial, nem os direitos autorais são um tema novo ou um tema que veio a ser questionado ou trazer problemas que devem ser enfrentados apenas recentemente. Inteligência artificial, a gente vê conceitos que hoje são atrelados ao que é inteligência artificial sendo publicados na década de 40. Os direitos autorais, as primeiras regulações formalizadas ali no século XVIII. Mas hoje a gente tem, com a explosão desses sistemas, que são sistemas de inteligência artificial generativa, a possibilidade de milhares de pessoas ao mesmo tempo criarem, utilizando esses sistemas de inteligência artificial e em diferentes níveis de atuação do humano e do sistema, né? Às vezes como ferramenta, às vezes o sistema determinando ali a expressão daquele produto final, trazem uma série de questões, como, por exemplo, o impacto que isso teria nos trabalhadores, principalmente do ramo criativo, nas indústrias, nas diferentes indústrias criativas, como essa produção ali praticamente simultânea, em larga escala, de conteúdos sintéticos, como isso impactaria os direitos autorais, no sentido de questionar se existe alguma tutela jurídica, se essa tutela jurídica deve ser a mesma aplicada às obras protegidas pelos direitos autorais e tantas outras questões. E por que trazer esse enfoque dos aspectos regulatórios? Por que não trazer algum outro enfoque? A nossa ideia aqui é exatamente explorar um pouco dessas propostas e ações que têm sido trazidas tanto em âmbito nacional ou internacional no que diz respeito à regulação desses tantos temas que vão ser explorados ao longo do curso e também enfrentar algumas das poucas decisões judiciais que a gente tem sobre inteligência artificial e direitos autorais no que diz respeito ao encaminhamento dessas questões que trataremos, como a tutela dos produtos da IA ou da limitação para a mineração de textos e dados e tantos outros temas que serão discutidos ao longo do curso e sempre trazendo um olhar aqui para o projeto de lei que está sendo discutido hoje na Câmara dos Deputados, o PL da IA, e que traz ali também um item sobre direitos autorais em que são debatidos todas as questões que trataremos aqui no curso e algumas questões que trataremos no curso, mas que não estão presentes ali no PL da IA, exatamente porque queremos dar aqui a gente quer dar uma visão geral de quais são as perguntas que estão sendo feitas e também já de propor alguns encaminhamentos, algumas respostas, soluções para trazer essas questões da discussão para a prática de tantos profissionais, não só de advogados, mas também de profissionais da cultura, da tecnologia, que trabalham também com construção de políticas públicas e tantos outros. Uma das mudanças aí que nós observamos nessa junção, nessa conversão, nessa conversa, né, nesse diálogo cada vez mais
próximo, não necessariamente harmonioso entre as tecnologias de inteligência artificial e os direitos autorais, obviamente o marco dessa ruptura, ou dessa reunião, ou dessa convergência ou convulsão é justamente o lançamento do ChatGPT. Mas desde então, isso vai fazer 3 anos em novembro, mas desde então o que nós vimos também é um aumento, claro, uma série de novas iniciativas em sistemas de AI sendo lançados dos vários níveis para vários tipos de públicos e assim por diante, mas o que nós observamos mais ah, precisamente no último ano e meio, foi uma utilização desses sistemas por todos, a sua popularização, o avanço, as pessoas começando a se apropriar desse sistema no sentido de utilizá-los, de testá-los, experimentá-los, apesar do medo inicial, da surpresa inicial, seguida de um certo medo e de um certo pânico, um certo como é que eu lido com isso, um certo utilizar, se apropriar, começar a usar e também começar a utilizar isso para sim fins de criação. E isso significa, não só para fins de criação, mas para fins de negócios, para fins particulares, enfim, não há para falar, não dá para falar de IA, né? São muitas IAs de muitos tipos, muitas variedades. E todas elas precisam de uma reflexão própria, mas todas elas que lidam com textos, imagens e sons, de certa forma, interagem com os direitos autorais. E essa penetrabilidade da tecnologia, algo que o Manuel Castells falava nos anos 90 sobre a internet, ela também está acontecendo a uma velocidade bastante rápida com relação à inteligência artificial. E isso altera substancialmente a forma como nós nos relacionamos com essa tecnologia uns com os outros e com nós mesmos, e também com relação às obras autorais, ao processo criativo, o que é criar, mas também ao como nós utilizamos, divulgamos, distribuímos, comunicamos e assim por diante. Ou seja, é o aprofundamento do uso das tecnologias de IA que atuam e trabalham na geração de imagens, sons, ah, imagens, sons e texto impactam e são impactadas pelos direitos autorais. E disso nós não podemos fugir nesse debate. E é em parte por isso que nós estamos trazendo aqui esse curso para debater justamente essas interseções no âmbito, especificamente no âmbito da regulação. Qual seria a melhor regulação que atenderia aos diversos interesses aí que estão colocados? E para isso nós preparamos um curso que tem por objetivo capacitar e qualificar os estudantes, aqueles que nos seguirem conosco aí no curso, para poderem debater com maior profundidade, com maior conhecimento, com maior clareza sobre quais são as questões, tanto jurídicas quanto técnicas, como também socioculturais que estão ali envolvidas. Então, sejam bem-vindos, queremos muito contar com esse diálogo com vocês. Olá a todas e todos, tudo bem? A nossa primeira aula do curso vai ser sobre direitos autorais. Mas ele vai trazer uma pegada, um olhar diferente sobre os direitos autorais. Nós vamos percorrer seus institutos clássicos, tradicionais, mas a partir de um olhar da sua relação com a inovação. Dentro de todas as formas de propriedade intelectual, talvez a que menos obviamente esteja vinculada à inovação seja os direitos autorais. Afinal de contas, a tecnologia ou a inovação per se não é um objeto. A inovação tecnológica, per se, não é de verdade o objeto dos direitos autorais, que tratam das expressões literárias, artísticas e científicas. E também as expressões por meio do software e dos bancos de dados. No segundo encontro, falaremos sobre inteligência artificial, o que é inteligência artificial e o que não é inteligência artificial. A ideia aqui é desmistificar alguns dos principais mitos que estão orbitando essa tecnologia e que podem acabar atrapalhando a discussão sobre os aspectos jurídicos que estão ali na interseção entre direitos autorais e a inteligência artificial. Isso porque o debate ganha uma certa urgência por conta da difusão das tecnologias de inteligência artificial generativa. Mas inteligência artificial não é apenas inteligência artificial generativa. Dentro deste termo, dentro da inteligência artificial, temos modelos simbólicos, temos modelos baseados em aprendizado de máquina, e dentro de aprendizado de máquina, por exemplo, temos uma série de tecnologias em que são necessárias
intervenções humanas qualitativamente e quantitativamente diferentes. Intervenções essas que podem ser criativas e não criativas e que, portanto, impactam na discussão sobre os direitos autorais. Aquilo que é gerado mediante o uso de um sistema de inteligência artificial generativa tem algum tipo de proteção sobre os direitos autorais? Essa e outras perguntas relacionadas serão discutidas na aula do curso, em que nos dedicaremos a conversar sobre os produtos da IA, os conteúdos sintéticos. E nessa discussão, trataremos de questões relacionadas a uma eventual autoria ou titularidade desses produtos e até mesmo se existe algum tipo de proteção pelo direito autoral. E para que possamos discutir esses temas, temos necessariamente que contextualizar melhor essas perguntas, entender esse amplo espectro em que a inteligência artificial ela pode ser utilizada tanto como uma ferramenta, com grande controle, por assim dizer, do ser humano, como um fator determinante para a expressão daquele produto final. Então discutiremos um pouco se existe algum tipo de tutela jurídica sobre esses produtos, se eles podem ser chamados de obras, como entendemos, nos direitos autorais. E também vamos conversar um pouco sobre os termos de uso dessas plataformas, desses desenvolvedores de inteligência artificial e como eles enxergam esses produtos. Se existe algum direito, se não existe, caso exista algum direito, quem será o titular daquele direito e também quem será o responsável por eventuais violações de direito autoral naquele output, naquele produto, da operação de um sistema de inteligência artificial. Isso porque algumas ações judiciais já estão discutindo ali se existe ou não violação de direitos autorais quando um desses produtos da operação de um sistema de inteligência artificial ele reproduz ou ele é muito similar a alguma obra pré-existente e que possa ter sido utilizada no treinamento daquele sistema. Os direitos autorais, como nós já vimos, estão intrinsecamente ligados à inovação tecnológica. Mais recentemente, nessa década especificamente, nós vimos uma ampliação não só da oferta de sistemas de IA, como também da utilização desses sistemas pela sociedade como um todo, governos, empresas, pessoas físicas. E obviamente não tem como não notarmos a presença e o impacto que as IAs generativas têm e terão, ou o potencial de impacto que terão nas nossas vidas, nas nossas relações sociais, cujos efeitos não temos muita clareza quais serão. Mas com relação aos direitos autorais, ainda que nós também não tenhamos clareza exatamente qual vai ser o futuro, nós temos certeza do seu impacto, de que o seu impacto já é bastante substancial. Em que medida? Tanto para o treinamento do uso de dados e informações sobre obras protegidas para o treinamento dos sistemas, o acesso a essas obras para extração desses dados para o treinamento do sistema, mas também a possibilidade de utilização desses sistemas como parte do próprio processo criativo, além, obviamente, dos resultados e dos produtos sintéticos que podem ser produzidos em grande escala de forma autônoma ou semi-autônoma, como também já visto na aula anterior. Mas nessa aula especificamente, o que nós vamos tratar é quais são esses debates que estão acontecendo, como que eles estão sendo desenvolvidos, como eles estão ocorrendo em diversos lugares do mundo, que podem sim servir de exemplos sobre os quais possamos refletir para construir o nosso próprio modelo. Então o objetivo dessa aula aqui vai traçar um panorama desse debate no plano internacional, em outros países, tanto nos aspectos regulatórios, como também nos aspectos jurídicos, e ver, de certa forma, como isso pode nos informar para que tomarmos melhores decisões a respeito do que vamos fazer em termos de regulação dessa interface entre direitos autorais e inteligência artificial. Então a aula de hoje é um olhar um pouco mais posterior, de forma a trazer, não para copiá-los, mas de forma para entendermos algumas das suas questões e algumas das suas idiosincrasias e trazermos assim, podermos adaptá-las às nossas reais necessidades e o que queremos.
Outro tópico extremamente importante que vem sendo discutido tanto no PL da IA no Brasil quanto em outras jurisdições é o da transparência. E aqui a transparência ela aparece em dois momentos. Num primeiro momento é a transparência quanto ao input, é a transparência quanto ao que foi utilizado para treinar um sistema de inteligência artificial, principalmente aqueles de inteligência artificial generativa, e que pode eventualmente ser protegido por direitos autorais. Um outro momento em que aparecem obrigações de transparência é o momento do output, ou seja, a identificação que aquele determinado conteúdo foi produzido ou foi manipulado com o uso de sistemas de inteligência artificial. E é interessante que este segundo momento, a transparência quanto ao output, ela ultrapassa as barreiras dos direitos autorais e, inclusive, quando a gente olha para o PL da IA como aprovado no Senado, ele sequer consta no item sobre direitos autorais. Ele está fora ali da seção que discute direitos autorais porque não é unicamente uma questão conectada aos direitos autorais, mas também no que diz respeito ao combate aos deepfakes, ao abuso que é feito com os deepfakes. O tema central desse nosso encontro de hoje vai ser a gente falar sobre reserva de direitos. Reserva de direitos também conhecido como opt-out. É um dos pontos de maior contencioso entre a indústria cultural e os autores particularmente e as empresas de tecnologia que desenvolvem sistemas de IA. E um dos pontos de partida para começarmos a discutir isso é o porquê da inversão de opt-in para opt-out. Como que isso aconteceu e de onde isso vem. E na verdade a gente pode traçar isso já do digital, quando há um afastamento progressivo da ideia de autorização. Ela é substituída, ela concentra-se não só na autorização, ela passa a concentrar-se na remuneração e não na autorização. Isso por quê? Isso foi, na prática, no plano mais geral, afastado e abandonado por meio de autorizações mais genéricas e públicas. Processos que permitem a presunção dessa autorização. Isso por conta da multiplicidade de usuários, formas de pagamento e meios de pagamentos que veio com o digital. Então, os novos caminhos do digital já levaram ao enfraquecimento dessa ideia da necessidade de pré-autorização e remuneração, com o abrandamento da necessidade de pré-autorização e um foco maior na remuneração. Isso a gente vê acontecendo claramente a partir do avanço da penetrabilidade do digital. Isso agora foi incorporado e assumido como um opt-out, ou seja, de que presume-se uma inversão da presunção, a partir do qual presume-se que sim, você pode ser usado, a não ser que você opte por não permitir. Mas a não permissão traz também várias questões técnicas específicas próprias que estão ligadas à transparência, com o qual você já viu, mas com outras questões técnicas mesmo, como quais são as soluções, meios e caminhos técnicos para assegurar esse opt-out e quais são as suas consequências, por exemplo, sobre eventual remuneração. É disso que a gente trata nesse encontro. Teremos uma aula exclusivamente dedicada para mineração de textos e dados e para o uso de conteúdo protegido pelo direito autoral para o treinamento de sistemas de inteligência artificial. É importante destacar que mineração de textos e dados não é sinônimo de treinamento de sistemas de inteligência artificial. A mineração de textos e dados, ela é em si uma técnica de pesquisa, mas ela também é uma etapa importante do treinamento de sistemas de inteligência artificial, inclusive aqueles de inteligência artificial generativa. Nessa aula, discutiremos um pouco sobre os desenvolvimentos internacionais no que diz respeito à criação e proposição de limitações e exceções para a mineração de textos e dados, as diferentes finalidades em que podemos aplicar essa ferramenta de pesquisa intensiva em dados e como tem sido discutida essa questão nos tribunais, principalmente nos casos que estão em curso nos Estados Unidos, na União Europeia e em outras jurisdições.
Discutiremos também a importância de limitações e exceções bem construídas no que diz respeito à finalidade de pesquisa e também à mineração de textos e dados para a inovação, para o desenvolvimento científico e tecnológico de um país, trazendo uma análise comparativa do Brasil com outras nações que já possuem ali uma limitação em sua legislação ou que possuem limitações e exceções específicas para a pesquisa. Claro, sempre distinguindo essas finalidades, esses propósitos que são e demandam, que são distintos e demandam ali um tratamento específico pelo direito autoral. Propósito com finalidade comercial ou um propósito para fins de pesquisa científica, por exemplo, e que não representa qualquer risco para autores e titulares no que diz respeito à exploração normal de suas obras. O nosso último encontro vai ser sobre o tema talvez mais candente de toda discussão sobre regulamentação de IA e direitos autorais, que é a remuneração. Quando a gente fala de remuneração, a gente está falando da distribuição dessa riqueza. Quem vai controlá-la, quem vai distribuí-la e assim por diante. Então, essa questão envolve diversos agentes de vários níveis, tanto empresas de tecnologias de IA, como usuários, como as empresas da indústria criativa, como sim as pessoas físicas, autores e artistas. E nesse sentido nós vamos nos perguntar e avançar e aprofundar em por que se deve pagar, por quem, quando, a quem, quanto e principalmente como. Né? E o como, hoje, algumas das opções que temos, além de discutir se cabe remuneração ou não, e por quê, em que condições, é o como que isso vai ser feito. Isso vai ser feito a partir de licenças, de contratos particulares entre as indústrias. Isso vai ser feito a partir da criação de um fundo especificamente para os autores. Existem algumas possibilidades aí que vêm sendo discutidas em vários lugares, sem que ainda exista um modelo específico para o seu funcionamento. Então a gente vai discutir qual é o modelo ideal ou o melhor modelo, o mais próximo do possível que nós podemos ter no Brasil, que seja justo e equilibrado para todos. O curso começa na próxima segunda-feira, dia 4 de agosto, e as inscrições estão abertas até o dia 3 de agosto, domingo, na plataforma Simpla. Para mais informações, e o link da inscrição também está na descrição desse vídeo. As aulas serão ao vivo, porém as gravações vão ficar disponíveis aos alunos inscritos até o dia 31 de outubro. Né? E após esse período nós vamos emitir os respectivos certificados àqueles que participaram do curso. Outras informações estão disponíveis no próprio site do Instituto Brasileiro de Direitos Autorais, .org.br, com todas as informações complementares aí sobre o curso. Aproveito aí e esperamos vocês para uma rica e esclarecedora discussão sobre os caminhos da regulação da inteligência artificial e direitos autorais no Brasil. Contamos com a sua participação e se souber de alguém que possa se interessar pelo curso, pode compartilhar também o link, vai ser um prazer trocar essas ideias com vocês. Nos vemos na próxima semana. Até mais.